Olá! Sejam bem-vindos ao Uberlândia de Ontem e Sempre. É com emoção e muito orgulho que colocamos no ar a edição número 700 do programa. Além dessa bela conquista, temos também a Sala Dr. Arnaldo Godoy de Souza no quadro Museu Virtual. Te convido agora para deliciar esse conteúdo maravilhoso que preparamos para essa edição tão especial. Começamos com o quadro Museu Virtual, que inaugura hoje a Sala Dr. Arnaldo Godoy de Souza, com seu depoimento e de outros médicos que fizeram e ficaram para a história. No começo, nós criamos uma prática de nos reunirmos, geralmente após o almoço, que já vem em torno de meio-dia e meio, no Bar Antártica. Era um pequeno bar, mais ou menos quase em frente ao Bar da Mineira, em que nós trocávamos impressões e botávamos piadas, um congressamento. E dali nós estávamos sentindo que precisaríamos de qualquer coisa a mais para congregar, porque os médicos já estavam aumentando de número. E, nessa ocasião, eu era diretor da Santa Casa Misericórdia. Antigamente não se fazia pré-natal ou não se dava o devido valor ao pré-natal. Então, certas doenças, como a imunização pelo fator RH, com RH negativo, perdia-se a importância e não foram raros, aliás, foram muitos mesmo, os casos de recém-natos, de fetos, de bebês que morreram durante a gestação, simplesmente por falta de uma vacina, por falta de uma injeção que se dá logo após o parto nas pacientes que têm o RH negativo. Então, vejam bem, somente esse contexto, somente esse pequeno detalhe, já dá para você ver a importância do pré-natal. O pai sempre queria que um dos filhos fosse médico. E eu, como o mais novo da família, sou eu, e calhou para mim ser médico. Né? Não, você vai ser médico, você precisa, porque meu pai já tinha falecido nessa época. Os irmãos insistiram tanto, e eu parti para estudar. Então, fui para o Rio de Janeiro, formei no Rio. A intenção minha era ir para Araguari, porque eu já tinha meus irmãos morando em Araguari. Tinha lá já, inclusive, já uma casa pronta para montar lá um hospital. Mas, por acaso, conversando com o Tubal Vilela, que era prefeito aqui, eu tive aqui em Uberlândia, o Tubal convidou para vir aqui, para cá. Então, nós viemos para cá, 4 médicos. Eu, Dr. Bolivar Alves Ferreira, Dr. Sebastião Campos e Dr. Paulo Musa. Neste programa de número 700, vamos relembrar momentos marcantes dentre tantas produções e conteúdos. Pois é, parece que foi ontem, mas já se passaram 15 anos que começamos Uberlândia de Ontem e Sempre. Foi no dia 12 de agosto de 2005. É interessante contar como que começou o programa Uberlândia de Ontem e Sempre. Eu sempre fui muito fascinado por história, adorava ouvir histórias, né?
E eu queria guardar essas histórias, e não queria guardar só na minha memória, porque senão na hora que eu fosse falar, isso é história do Celso. Não, não é história do Celso. São exemplos, são histórias de pessoas. E eu tinha muita vontade de, então, a partir do instante que a minha esposa teve uma produtora, de gravar com as pessoas. E para viabilizar o Uberlândia de Ontem Sempre, teve uma pessoa que foi fundamental, que eu tenho a maior gratidão, que ele não está mais conosco aqui nesse plano, que foi o João Gomes, que ele foi decisivo. O que o João fazia para poder viabilizar o Uberlândia de Ontem Sempre, ele era editor, diretor, redator, pauteiro. O João foi para a Close, para mim, a referência de tudo aqui. O João foi um guru para nós, um mestre. O João tinha uma solução sábia. O João fazia vídeos grandes, pequenos, com dinheiro, sem dinheiro. A gente começou em 91, a Close começou em 91, e o João foi o fundador, foi o grande fundador. Ele ajudou não só a montar a produtora, mas ele ajudou a montar a alma da produtora. Tenho uma gratidão muito grande também para os companheiros de primeira hora, como dizia o nosso saudoso Virgílio Galassi, aqueles que estão conosco desde o programa número 1, que é o meu amigo Paulo Henrique, essa figura, essa lenda de Uberlândia, que passa uma credibilidade, que transfere uma reputação ao programa como um aval. O Paulo, a participação do Paulo é um aval de credibilidade, e ele tem uma disponibilidade, um envolvimento que são impressionantes. Vamos chegando ao número 700 do programa, e eu aqui sempre presente com muito mais satisfação do que com qualquer outra coisa, porque eu acho que eu estou fazendo um pouquinho, estou dando um pouquinho de mim para que essa cidade depois relembre que um dia nós passamos por aqui, que nós tentamos fazer alguma coisa, que deixamos alguma coisa pelo caminho. A Rua Melo Viana começa na Avenida Getúlio Vargas e corta todo o bairro até a Avenida Minervina Cândida. Aqui, no início do bairro, as construções ainda conservam características de uma época em que as pessoas se conheciam e as relações de vizinhança eram muito mais fortes. Nesse quarteirão nada mudou. Faz 40 anos. Os amigos aqui, vizinhos, tudo, vinha, conversava, tudo. Era bem tranquilo antigamente. Depois do intervalo, depoimentos de quem participou da construção da trajetória desses 700 programas. Não saia daí! Algumas coisas a gente não consegue viver sem, por isso precisam caber no nosso bolso. Com planos empresariais Unimed Uberlândia a partir de R$ 91,00, você e seus colaboradores têm atendimento médico de qualidade, seja para consulta, procedimento hospitalar ou emergência, e dentro do orçamento da sua empresa. Acesse nossos canais 3293-3333. Unimed Uberlândia, cuidar de você. Esse é o plano. Já imaginou ter música e informação na palma da sua mão? Agora você pode! Dê um play em seus momentos com o aplicativo da Educadora FM. Se conecte à trilha sonora perfeita para o seu dia. Fique bem informado com notícias de Uberlândia, do Brasil e do mundo. Concorra a prêmios e muito mais. O aplicativo está disponível nas plataformas Android e iOS. Educadora, dê um play agora! Saúde dos olhos. Prevenir é a melhor forma de cuidar. A avaliação médica garante o diagnóstico precoce e o tratamento adequado para cada pessoa. Programe sua consulta com um de nossos oftalmologistas. ISO Olhos, um novo jeito de ver, agora certificado. Voltamos com mais depoimentos de personagens que fizeram parte da história de 15 anos do programa Uberlândia de Ontem Sempre. A história faz parte da vida de um povo. A beleza da Close é que ela veio fazendo essa história
já 700 edições. 700 edições é muita coisa mesmo. Então tem uma história muito grande da vida da cidade, da vida de Uberlândia. Uberlândia é uma cidade privilegiada por ter um projeto como Uberlândia de Ontem e Sempre, porque poucas cidades preservam a sua memória de uma maneira tão fácil e tão simples de acessar. O grande diferencial do Uberlândia de Ontem e Sempre é essa preservação no audiovisual, né? Essa preservação das memórias de pessoas que vivenciaram a história, contaram essa história e deixaram de alguma maneira essa história para as futuras gerações. Então eu acredito que tanto o trabalho de produção original desse conteúdo audiovisual, que começa lá na década de 80, né, até o seu armazenamento e a sua disponibilização para a comunidade de uma maneira tão básica como uma plataforma digital, tudo isso foi um processo de bastante tempo, né, e que contribui muito para que daqui a 20 ou 30 anos a gente consiga conhecer e entender a Uberlândia desde a sua fundação até os dias de hoje. O costume tradicional que a gente vê em muitos lugares é atribuir a uma pessoa. O fulano fez isso. A cidade não é feita por uma pessoa, nem por poucas pessoas. A cidade é um conjunto de pessoas levantando cedo todo dia para trabalhar e para estudar, para pensar. É muito importante que isso que nós estamos presenciando agora e comemorando, 700 programas em que foram ouvidas pessoas. Eu fui escravo junto com a minha mãe, meus pais, meus avós, tio. Não ganhava nada, trabalhava até escurecer. A roupa tudo mal arrumada, de algodão, o pé no chão, não tinha calçado para os escravos. E aquilo era um momento, para nós era felicidade, né? E hoje as coisas é mais fáceis e está mais difícil. Eu capino roça, eu faço cerca de arame, eu tiro leite, eu ponho algodão, eu corto cana. Aí no tempo eu fecho o olho, eu sei onde é que eu estou. Tem hora que o avô faz... Nós não somos velhos não, velho. Nós somos usados. Onde é que você viu um velho com 105 anos? Então são 700 programas, mais de 500 entrevistas que eu gravei, depoimentos, histórias de vida, e isso se transformou então no mais rico acervo da história de Uberlândia e da memória, né? Quer dizer, primeiro, me ensinou a política, saber perder e saber ganhar. Não confundir que o povo sempre vai votar por seus pensamentos. Quando está vendo naquele instante, ele está engodado, iludido, palavras outras. E me deu uma certeza que eu gostaria de transmitir aos meus filhos, é o seguinte: ser muito rico, muito poderoso, é bom, é vaidoso, isso enche a gente de vaidade. Mas para mim, muito mais importante é você ser independente e ser reto para a sua consciência. Então, a política me ensinou a aceitar as derrotas, aceitar as vitórias, que nunca foram só minhas, foram minhas, dos companheiros. As derrotas, com toda certeza, foram mais minhas que as dos companheiros. Nunca me engrandecer com o cargo, seja prefeito, seja presidente da Caixa Econômica Federal, seja deputado, tudo isso é secundário. Aprender a conhecer as pessoas, porque você no poder, você é sempre formidável. Você fora do poder, tem gente até que te evita com medo de perder prestígio com o outro. Uberlândia tem expressão geográfica, mas eu acho que realmente é interessante. Você vai discutir religião, o negócio complica tudo, né? Porque não tem nada mais difícil que discutir religião. Mas a mão de Deus, você consegue perceber ela
Não sempre, toda hora, todo instante, na sua vontade, mas de repente acontece. Olha o que você fala, é a mão de Deus que está aqui. Eu acho que a mão de Deus passou por aqui e gosta de voltar aqui de vez em quando. É um caminho sagrado. Vamos terminar a explicação. Uberlândia tem um caminho sagrado, uma jornada sagrada. Vamos acreditar nisso. E daqui a pouco tem mais programa 700. Edição tão especial quanto o carinho que vocês têm conosco. Fique com a gente! ISO Olhos, o novo jeito de ver agora com nova unidade no Jardim Patrícia. Confiança, acolhimento, inovação e segurança certificados pela acreditação ONA. Programe uma consulta. ISO Olhos, um novo jeito de ver, agora certificado. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar. Cajubá é a minha paixão. O melhor sabor, aqui tem qualidade com muita tradição. Café tem que ser Cajubá, esse eu não troco não. Café tem que ser Cajubá. Voltamos com mais depoimentos de personagens que fizeram parte da história de 15 anos do programa Uberlândia de Ontem e Sempre. A existência do Uberlândia de Ontem e Sempre já é um fato inédito, né? Não existe, todas as pesquisas que nós fizemos para a criação do museu virtual, para posicionamento do Uberlândia de Ontem e Sempre, nós nunca encontramos nenhuma iniciativa similar. As iniciativas que existem são museus físicos que passam a ser digitalizados, que têm seus acervos de papel e de imagens digitalizados. Mas um museu completamente virtual, baseado na memória de um povo, baseado nas lembranças, nas histórias que as pessoas contam, é inédito, é uma iniciativa pioneira, né? Desde 2005 ela vem sendo construída, então a gente está falando já de 15 anos de trabalho contínuo. Chegar ao número de 700 edições, isso é maravilhoso, é algo assim realmente que eu tenho certeza que é o único no Brasil, né? E talvez a gente encontre pouquíssimas cidades no mundo que tem algo tão consistente e que se mantém e que vai se manter no tempo. Esse programa ele tem tudo a ver com o que a Algar acredita, né? Primeiro, a Algar, nosso propósito é gente servindo gente, então a gente acredita muito nas pessoas. E esse programa é história feita pelas pessoas, então a gente acredita no desenvolvimento das pessoas, né? Então tem muito a ver com as nossas crenças, né? Com os nossos valores, fato este que a gente sempre apoiou por muito tempo. O grupo toda a vida olhou com muito bons olhos a cultura, ajudando a cidade a fazer eventos. Isso faz parte do DNA nosso do grupo, né? Nossa, é um programa que eu gosto demais. E é engraçado porque eu já andei muito e eu nunca vi assim, um programa igual o Uberlândia de Ontem Sempre fora, sabe? Que tem essa abordagem, que traz essas temáticas, que traz personagens vivos para falar da história, né? Tem também os em memória e tal, mas assim, é muito legal gente que viveu a história do lugar, poder contar essa história, né? Porque ali se grava tudo que a pessoa escreveu, pensou e lançou para o futuro. E então, quando nós queremos fazer uma avaliação do que aquela pessoa deixou como cabedal cultural, ela tem um comparativo, o que ela fez. E essa passagem do conhecimento para os que nos sucederão é muito importante. O passado serve para construir no presente o futuro que as coisas exigem. Nada pode ficar estacionado. E isso é muito importante porque começa a criar nas pessoas o amor ao passado,
Porque o amor ao passado não é que você vai ser um saudosista, vai ficar preso ao passado, mas o passado sempre dá uma sugestão de por que a coisa hoje é assim. É um legado, né, que a gente acaba que deixa para a cidade e para as novas gerações. Né, aos 90 anos a gente fala muito assim que a gente quer chegar aos 90, como a gente chegou, mas sempre jovem, sempre olhando à frente, né, mas nunca esquecendo da história, porque é com a história que a gente aprende e que é com a história que a gente, né, constrói o nosso futuro. Uberlândia cuida, assim, em termos de cidade, na dimensão de cidade, de se aperfeiçoar, mas um programa cultural específico para isso aí, eu posso reconhecer, nós devemos reconhecer que se deve à Close, porque ela começou a resgatar coisas que já se supunham desaparecidas, né, destinadas à fogueira e que estão aqui servindo como fonte de estudo. Desponta o sol sobre as 81 ruas calçadas e 15 avenidas da mais pitoresca cidade do Triângulo Mineiro. Uberlândia vem agora. Ela tem as proporções e o aspecto de uma capital. Índice seguro de um dia de trabalho. E eu nunca pensei, apesar de participei aliás, fui o primeiro diretor comercial da FM Paranaíba em 1976, então eu tenho uma ligação muito afetiva com a Paranaíba, particularmente com o Arizinho, que é o seu presidente, que é uma pessoa que faz tudo por mim, que sempre me apoiou. Eu falava sempre assim, se um dia eu perder o emprego, eu venho trabalhar aqui. Hoje eu não estou empregado, mas não estou querendo emprego, por isso que eu não fui lá bater na porta dele, mas tenho certeza que ele me empregaria. A vantagem de expor isso numa televisão aberta é porque você democratiza a audiência, todo mundo tem acesso. E o berlandense, ele dá muito valor a essa coisa da história, da memória, né? E aqui dentro, os desbravadores, todos os que deram início, pessoas que a gente vê em placas de rua, né? Mas que foram os que fundaram essa cidade e que deram a grandeza que ela tem hoje. Então o programa retrata isso, resgata isso e nada mais justo que ele seja visto por uma fatia da população de uberlandenses e uberlandinas, né, como eu, e que a gente possa ligar a televisão num domingo de manhã e sentir orgulho daquilo que a gente está assistindo. Todos os trabalhos da universidade, das nossas universidades, das nossas escolas, com certeza passam pelos arquivos, não só o Arquivo Público Municipal, que é um trabalho de muita importância, mas passam também pelo Arquivo da Close. O que é que na vida pública deixou alguma mágoa para o senhor? E em contrapartida, o que é que o senhor considera a grande contribuição que o senhor deu ao Uberlândia até hoje? Foi a federalização da Universidade de Uberlândia. Eu confesso que eu passei alguns momentos de tristeza quando eu fui, às vezes, até vaiado dentro da própria universidade, por determinados grupos que pensavam apenas ideologicamente, não pensavam na grandeza daquilo que estávamos realizando em benefício da cidade. O senhor considera que Uberlândia é reconhecida pelo tanto que o senhor já fez pela cidade? Olha, meu filho, a luta política, a pessoa tem que estar de bem com a sua consciência. Ela tem que sintonizar com a sua consciência, porque a vida pública é muito cheia de imprevistos, né? Ela é muito concorrente. Agora, nós estamos cumprindo o nosso dever. O que é fundamental é o dever cívico.
É a pessoa ter o compromisso cívico de realizar o bem comum. É a luta pelo bem comum. É o que essa cidade tem realizado. Então, a sua pergunta é o compromisso maior. Todos nós não podemos ser indiferentes ao interesse público. Temos que ter o civismo, temos que ter o compromisso, porque com ele está o destino dos nossos filhos e dos nossos netos. Eu fico muito feliz quando passo na rua e chega uma pessoa e fala: olha, você tem um programa de televisão, como diz o outro dia uma pessoa, um feirante, falou assim: você que é um locutor? Eu falei: sou eu, sim. Ele falou: nossa, eu gosto mais do seu programa. Eu falei: por que você gosta? Ele falou: não, porque tem conteúdo, né? E uma coisa que eu ouvi também de um outro, aí já foi de um motorista de Uber, ele falando: sabe o que eu gosto do seu programa? Porque você entrevista pessoas simples também, e não só gente conhecida da cidade. Porque a cidade é feita por todos, é feito pelos conhecidos, pelos políticos, pelos dirigentes, pelos empresários, mas é feito também pelas pessoas simples, né, que fazem o dia a dia dessa cidade que é diferenciada, que é uma cidade tão especial que só ela tem um programa há 15 anos do ar, chegando agora ao número 700, dedicados à sua preservação da história e da sua memória. Sinal de que a nossa história vale a pena ser registrada, documentada, compartilhada e eternizada. E hoje encerramos essa edição especial de 700 programas. Mas ao longo do ano vamos ter sempre depoimentos de quem esteve presente e ajudou na construção da história do programa e da cidade. Semana que vem, a Sala Uberlândia Clube no quadro Museu Virtual. Celso Machado entrevista no Prosa Mansa mais uma grande mulher, a empresária e uma das sócias do CCAA, Eliana da Cunha Carneiro. Você tem um encontro marcado aqui, na TV Paranaíba, todos os domingos, às 8h30. Te espero!